Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, dos versos 11 a 22. Gênesis 6, de 11 a 22. Nós vimos a semana passada os versos de 1 a 10 do capítulo 6 de Gênesis, quando nós vamos vendo o avanço do pecado no coração do homem e da mulher que Deus criou, a corrupção da humanidade que crescia e a decisão de Deus de fazer desaparecer da terra o homem que ele havia criado com tanto amor e cuidado. Nós vimos que o homem ele se tornou perverso. O homem ele se tornou cruel, ele se tornou malvado, ele se tornou corrupto, ele se tornou depravado. A inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal, nós vimos isso. O Senhor Deus, Ele olha para o comportamento corrupto do ser humano, e a situação chega ao limite, e Deus diz, não dá mais. E diante desse ambiente, de uma triste indignação, de condenação, de destruição, esse Deus eterno, imutável, amoroso, santo, justo, Ele também demonstra a sua bondade. Nós vimos que todos haviam se corrompido, exceto um homem, Noé. Noé que tinha uma vida consagrada a Deus e encontra favor aos olhos de Deus. Noé que achou graça diante de Deus porque era um homem justo, íntegro no meio da sua geração. O texto diz que Noé andava com Deus. Apesar da decisão de Deus de destruir a raça humana, Deus não desiste do seu propósito eterno, e um mundo deteriorado pelo pecado, pela sua graça, pela sua misericórdia, no seu propósito de redenção, esse propósito continua de pé. Porque nós precisamos de um Salvador para nos recriar, para nos salvar, e esse Salvador nós vamos ver, e vimos a semana passada, e vamos ver hoje que não é Noé, é o Senhor Jesus. Embora Noé faça parte do plano que Deus havia estabelecido. Gênesis 6, a partir do verso 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. E eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, dividam-o em compartimento, e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, que já foi lida e que será exposta agora, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir ao Senhor.
nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Moisés, autor de Gênesis, nos versos 8 a 10, Noé, ele é introduzido no texto, ressaltando as suas qualidades, o seu caráter. Nós vimos isso a semana passada. Noé é alguém que herdou a natureza de Adão, mas que era justo, era alguém íntegro entre o povo da sua época, alguém que sempre buscava obedecer a Deus e era sincero no seu desejo de agradar a Deus. E de certa forma, o texto apresenta a justificativa para Noé ser salvo do dilúvio, destacando para nós o contraste de quem era Noé e a humanidade da sua época. Como que era a caminhada de Noé com Deus e como era a época que Noé estava vivendo. E os versos 11 a 12, nós vimos que a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Queridos, a humanidade ela estava corrompida, havia uma degradação, tanto espiritual quanto moral, e essa degradação normalmente causa no coração do ser humano uma idolatria, causa imoralidade, causa outras práticas semelhantes a essas que nos distancia de Deus, e essa não era uma percepção de uma pessoa como eu e você podemos ter da nossa realidade. Não é uma percepção nossa fazendo uma leitura do mundo em que vivemos. Esse era o olhar que Deus tinha sobre a sua criação. Aos olhos de Deus, a terra estava corrompida e cheia de violência. A humanidade estava perdida em meio aos pecados, e repito, não era uma percepção minha e sua, como nós podemos fazer sobre a leitura do ambiente que nós vivemos. Era Deus olhando para a sua criação e dizendo: a minha criação está corrompida. Nós já vimos até aqui que o grande problema do homem e da mulher que Deus criou é o pecado. Esse Deus que criou todas as coisas, Ele colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, mandou que não comessem do fruto proibido, e o livro de Gênesis, como nós já vimos nos capítulos anteriores, eles descrevem para nós como eles desobedeceram a Deus, como eles caíram do estado de inocência e pureza que foram criados. O pecado de Adão e Eva, ele trouxe consequências terríveis. E a gente começa a ver o desdobramento disso na Bíblia. Duas linhagens. Uma linhagem que vem de Caim, uma linhagem que desenvolve a criação de Deus, uma linhagem que vai produzir bem, desenvolver a cultura, mas que não busca Deus, que está distante de Deus, que geram camaradas como Lameque, que nós vimos algumas semanas atrás, pessoas que buscam mais de uma mulher para o seu casamento, introduz ali o casamento com mais de uma mulher, um assassino que se orgulha daquilo que fez, alguém que não busca Deus. Por outro lado, nós vemos uma linhagem de Sete, uma linhagem que anda com Deus, uma linhagem onde o nome de Deus começa a ser invocado, começa a ser adorado, e nós vamos vendo o texto destacando essas duas linhagens, e em um momento eles se juntam, e nessa junção começa a haver cada vez mais a corrupção, a maldade, o pecado do coração do homem, ele ganha uma proporção gigantesca, e Deus olha, e como eu introduzi essa reflexão, Ele diz: não dá mais, não dá mais, eu preciso intervir, eu preciso fazer alguma coisa. E Ele olha para a sua criação, e Ele diz que a sua criação está corrompida, mas esse mesmo Deus que olha para a sua criação, e vê a consequência do pecado no coração do homem e da mulher, Ele vê alguém que está andando com Ele. Ele vê alguém que, embora seja um pecador, que viva com a sua natureza pecaminosa, é alguém que ainda tem um relacionamento com Ele. No pecado, queridos, a comunhão foi quebrada.
Os seres humanos agora estão separados de Deus. A natureza do homem agora está corrompida. O homem não tem mais poder contra o pecado. Já citei aqui, por isso que Paulo vai dizer em Romanos 3:23, todos pecaram. Ou ele vai dizer em outro momento, não há um justo sequer. Porque com a queda, com o pecado entrando no mundo, a natureza está corrompida. Ela tem uma propensão natural para a maldade. Porque o pecado, queridos, ele faz exatamente isso. O pecado, ele desfigura. O pecado, ele deforma. O pecado, ele desorganiza. O pecado, ele corrompe a boa criação de Deus. O pecado, ele quebra a harmonia entre as pessoas. O pecado, ele faz com que as famílias se tornem incapazes de conviver com qualquer tipo de união duradoura, pacífica. Os conflitos passam a existir na realidade humana. As coisas se tornaram mais valiosas do que as pessoas. Por conta do pecado existem a falsidade, existe a inimizade, existe a guerra, existe o assassinato, existe o ódio e tantas outras coisas que poderíamos descrever. E Deus olha para a humanidade e a vê perdida em meio ao pecado. E é interessante, queridos, porque aquele povo continuava vivendo, casando, se alimentando, bebendo, desenvolvendo a cultura, a sociedade, a criação de Deus, vivendo a sua religiosidade, tendo seus próprios deuses, e achava que estava tudo bem, mas quando Deus faz uma avaliação, repito, Ele olha para a humanidade, Deus viu que eles não estavam vivendo para a glória dEle. Não estava tudo bem como eles poderiam achar que estava. A terra estava cheia de pecado. E a pergunta para nós nessa noite é quando Deus olha para a humanidade e a vê perdida em meio ao pecado, mas quando Deus faz uma avaliação sobre a minha e a sua vida, qual é a avaliação de Deus sobre o nosso coração? Quando Deus examina ou sonda o nosso coração, qual é a avaliação dele sobre a minha vida, sobre a sua vida? O salmista, no Salmo 139, ele descreve como o Senhor nos conhece, e por isso ele utiliza expressões: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. O Senhor sabe muito bem quando eu trabalho, o Senhor sabe quando eu descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso suportar ou não posso atingir. E ele termina esse salmo nos versos 23 e 24 dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha vida, em minha conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Queridos, todos os nossos segredos, por mais íntimos que sejam, eles são conhecidos por Deus. Deus sabe exatamente o que eu sinto, o que eu quero, o que eu fiz, o que eu farei. Deus conhece todas as coisas sobre nós e por isso esse conhecimento é maravilhoso demais. É difícil até de suportar na palavra do salmista, porque Deus nos conhece exatamente como somos. Porque aqui dá para a gente disfarçar um para o outro, não dá? Mas nós nos conhecemos. Mas às vezes numa esfera muito superficial, mas quando Deus olha para a nossa vida, Ele nos conhece exatamente como somos. Você pode disfarçar a sua história, você pode disfarçar o seu passado, você pode nos visitar e ser calvo como eu, e colocar uma peruca e ninguém saber que você é calvo. Você pode disfarçar as suas características, você pode disfarçar os seus defeitos, mas diante de Deus, não tem como a gente se esconder. Diante de Deus, não tem como a gente dizer que Ele não conhece nada sobre nós.
E mesmo diante dessa convicção e expressão do conhecimento de Deus, Davi ele não foge da presença de Deus, pelo contrário, ele pede para que Deus o revele aquilo que ele é diante dos seus olhos. E o texto que nós lemos revela os olhos de Deus olhando para esse tempo em que Noé vivia. E Davi, em outro contexto, ele olha e fala assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo em minha vida que não te agrade, e me transforma. Aquele povo não estava fazendo mais isso. Aquele povo já não orava mais assim. Aquele povo, obviamente, nem conhecia esse salmo, porque o salmo é posterior, mas eu quero dizer em atitude, aquele povo no tempo de Noé, já não vivia assim. E diante de um Deus que nos conhece tanto, nós somos convidados a abrir o nosso coração a Ele, a confessar os nossos pecados, e pedir que o Senhor nos ajude a viver na sua presença, para a sua glória e para o seu louvor. Nós somos convidados a abrir os nossos corações e permitir que Deus penetre, que Ele revele os nossos pensamentos, os caminhos que temos percorridos, que nos traga à memória aquilo que nós temos feito, que talvez não tenha nos afastado, ou está nos afastando da presença dEle, que Ele remova as máscaras que colocamos, que Ele faça de nós pessoas verdadeiras. Não há lugar que nós podemos nos esconder deste Deus que nos conhece e nos ama. Por isso nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele. Deus, mais uma vez, Ele está demonstrando a sua justiça ao julgar o pecado. Mas esse Deus que demonstra a sua justiça ao julgar o pecado, e por isso o título da mensagem dessa noite, Dilúvio, o juízo e a graça de Deus, Ele revela a sua graça. Ele revela a sua bondade. Ele revela o seu amor. Deus via a raça humana de uma forma, mas via a vida de Noé com outros olhos, porque ele não era como os outros. Deus aprova o que Noé fazia. Você lembra daquela frase de mãe antiga? Você não é todo mundo. Talvez você já falou isso para o seu filho, ou você já ouviu isso dos seus pais. Quando você ia justificar alguma coisa errada, por exemplo, mãe, tivemos prova lá na escola, eu tirei nota vermelha, mas a classe inteira tirou. E aí ela olhava e falava assim para você: mas você não é a classe inteira, você não é todo mundo. Você já ouviu isso? Mãe, posso sair? O pai, posso ir para aquele lugar? Todo mundo vai, mãe. Meus amigos todos vão, vai, deixa eu ir. Você não é todo mundo. E aí isso doía, quando a gente ouvia, né, na nossa juventude. Eu já estou me colocando na nossa juventude porque eu já passei, né? Passou dos 40, já não está mais na juventude faz tempo, né? Então assim, quando a gente ouvia isso, a gente se sentia incomodado. Mas Noé não era todo mundo. Ele não era como os outros. Deus olhava para Noé, e ao sondar o seu coração, Ele olhava e falava: Noé não é como todo mundo. Deus aprovava a vida de Noé, porque Noé não era todo mundo. Deus aprovava a vida de Noé, e Ele decide poupar a vida de Noé e da sua família. Deus, Ele chama Noé e o avisa dizendo o que ele haveria de fazer. E Deus chama Noé para uma conversa e disse assim: darei fim a todos os seres humanos, verso 13, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu o destruirei juntamente com a terra. Deus, o autor da vida, aquele que tem o poder de dar e também de tirá-la, diz para Noé que ele vai exterminar a raça humana. Esse Deus que é santo, como nós vimos a semana passada, mas que também é justo. E nos versos seguintes, de 14 a 21, Deus diz para Noé o que ele vai fazer, ou o que ele deveria fazer, ou como ele salvaria o homem da destruição. E Deus diz para Noé e fala assim: constrói uma arca.
Deus dá as instruções de como ela deveria ser construída. Deus diz para Noé: eu vou trazer água sobre a terra, eu vou fazer um dilúvio, eu vou trazer um dilúvio, mas com você eu vou fazer uma aliança. Faça os animais entrarem na arca, eles virão até você, junte os alimentos para que você e os animais tenham mantimento. Deus começa a revelar para Noé qual é o seu plano. Até agora ele já tinha falado que iria castigar, ele já havia condenado nos versos iniciais do capítulo 6. Ele ressalta isso e ele diz: eu vou fazer dessa forma, Noé. Você construa uma arca. E a arca não é um navio, é como se fosse um baú com 3 pavimentos. E a arca não tinha objetivo de navegar, por isso ela não tinha velas. O objetivo da arca era flutuar. Esse seria o meio pelo qual Noé, sua família e os animais seriam salvos do dilúvio que Deus traria à terra. O texto não diz, mas eu tento imaginar se é que é possível, e talvez ao ler a gente fica pensando sobre isso, o sentimento, a reação de Noé. Noé, prepara uma arca. Eu vou dizer para você como fazer, porque eu vou trazer um dilúvio que vai matar todo mundo. Mas você pode ficar tranquilo, porque eu vou poupar a sua vida. Eu vou poupar a sua vida. E aí, verso 18. Mas com você eu vou estabelecer a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eu estou dando para você a minha palavra. Eu estou dizendo para você que eu vou poupar você, eu vou poupar a sua família. Deus faz uma aliança com Noé. Embora Deus já tenha feito uma aliança com Adão, essa é a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. E aliança, ela é um pacto, ela é um acordo feito entre duas partes, que se ligam mutuamente, com obrigações e benefícios aceitos de comum acordo. Em algumas alianças, Deus é a única parte pactual e faz promessas incondicionais para o seu povo. Então Deus diz: eu te dou a minha palavra. E esse Noé, que vivia de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor, que andou com Deus no meio de uma geração cheia de maldades, que as pessoas viravam as costas para Deus, que as pessoas não acreditavam na palavra do Senhor, agora ele recebe do Senhor uma promessa de um novo tempo. Ele não entra na arca, como nós vamos ver a semana que vem, como um simples sobrevivente de uma tragédia. Porque a gente pode olhar para esse texto e falar: é alguém que sobreviveu. Sabe, tipo, avião da Chapecoense que caiu, um milagre de Deus. Não lembro o número exato, 3 ou 4 ali sobreviverem. Não é um sobrevivente. Ele entra ali porque o Senhor prometeu fazer uma aliança com ele. Ele entra ali porque Deus prometeu que guardaria a vida dele. E nos versos 18 a 21, nós vamos ver que da mesma forma como Deus trouxe os animais para que Adão lhes desse o nome, Deus diz a Noé que traria os animais de par em par para serem salvos da morte. Ele conduziria esses animais para dentro da arca. Deus chama todos os animais para que fossem até Noé, como se Noé fosse um outro Adão, pois em Noé a terra iria recomeçar. E Deus também, ele demonstra o seu cuidado para com Noé, para com a sua família, todos os animais, orientando Noé a levar todos os alimentos suficientes para a sobrevivência de todos. E o texto termina dizendo, verso 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. É fácil a gente ler o texto hoje, conhecer a história toda e dizer: oh, que legal. Aí a gente fica pensando nas histórias. Queridos, Deus falou com ele no meio de uma geração perversa. Deus falou: faz isso. E Noé, justiça que é segundo a fé. Noé, ele acreditou no quê? Em duas coisas. Primeiramente, que ele ainda não tinha visto. Primeiro, o dilúvio que Deus tinha prometido. Ninguém
tinha visto o dilúvio ali. Existem outros povos que têm histórias semelhantes do dilúvio, e quando Moisés escreve anos depois, essa história já é conhecida, os seus povos já têm história sobre o dilúvio, mas quando Noé, pela revelação bíblica, diz que vai ter um dilúvio, ele acredita no que Deus fala. E segundo, ele acredita na salvação que viria por meio da arca. Eu nunca fiquei à deriva em alto mar, graças a Deus. Mas eu fico imaginando ele construindo a arca, exatamente seguindo o manual de Deus ali, os andares, as aberturas, os comprimentos, o piche em volta. E ele pensando, será que vai dar certo mesmo isso? Tem uns engenheiros que a gente duvida, né? Você olha e você fala, será que vai dar certo mesmo isso? Aí o cara fala, confia, vai dar certo. Aí você olha e fala, não vai. Mas é Deus falando para ele. E ele acredita na salvação que viria por meio da arca. E não só ele acredita. A sua família está no mesmo barco que ele, entre aspas. E acredita naquilo. Deus deu para Noé todos os detalhes para ele construir a arca. Algo de um tamanho enorme e que ele deveria ser construído em terra seca, longe de um oceano. Noé não tinha nenhuma prova, somente a palavra de Deus, mas ele creu. Noé levou a sério a palavra de Deus e creu naquilo que parecia ser impossível. E quando veio o dilúvio, a palavra de Deus mostrou-se verdadeira. A fé de Noé foi requerida e a incredulidade do mundo foi castigada. O resultado da fé de Noé foi salvação para alguns e condenação para outros. Noé tornou-se possuidor da justiça, isto é, o seu modo de vida foi um padrão de retidão em oposição à descrença. A sua vida era um constante exemplo de obediência à vontade de Deus. Ao longo de toda a sua vida de retidão, Noé encontrou o favor divino e pela fé, ele agradou a Deus. Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado. Ele obedeceu às ordens de Deus. Ele não só fez, como eu disse, como ele instruiu a sua família sobre tudo aquilo que Deus havia dito. E é isso que o verso 22 diz, que nós lemos aqui, e essa é a interpretação do autor de Hebreus, como nós lemos também. Noé obedeceu pela fé, pois creu em acontecimentos que ainda não se viam. Ele ouviu os avisos de Deus sobre coisas que ainda não tinham acontecido. Não é? Segundo o autor de Hebreus, ele estava tomado por um santo temor diante do julgamento de Deus que viria sobre o mundo pecador. E ele creu, e por isso ele estava com medo. E a sua fé o conduziu a temer e a construir. Obediente, ele seguiu as instruções de Deus. Ele construiu a arca, e ao fazê-lo demonstrou a sua firme confiança em Deus. Noé nos mostra que a fé nos traz um relacionamento com Deus, mas também nos move a ações que agradam a Deus em obediência à sua voz. Queridos, a palavra obedecer significa alguém que se submete a uma ordem. Alguém que se deixa ser dirigido. Fazer o que alguém diz para ser feito é obedecer. E no contexto da fé bíblica, se refere àqueles que ouvem a palavra de Deus e então agem de acordo com ela. Eles obedecem ao que Deus diz e se submetem à autoridade de Deus. Eu quero repetir, porque o que Deus pediu para Noé foi algo totalmente inédito e aparentemente improvável. Algo que nunca tinha acontecido. E Deus prometeu fazer algo para Noé, que é difícil imaginar, salvá-lo do dilúvio. Noé, ele creu na palavra de Deus. Noé, ele creu nas promessas de Deus. E nós, queridos, cremos com base na palavra de Deus em coisas, algumas coisas intangíveis, impalpáveis, reveladas em sua palavra. Noé, ele confiou no Senhor. Noé, ele escutou a voz de Deus. Ele foi trabalhar naquilo que Deus o estava convocando. Porque a fé bíblica, queridos,
ela ocorre quando se espera por algo, mas tal coisa ainda não aconteceu, não se manifestou e ainda não se tem posse dela. É o que o autor de Hebreus vai dizer no início do capítulo 11. Está relacionada a coisas que ainda não temos, as coisas pelas quais esperamos e não vemos, as coisas que são prometidas por Deus em sua palavra, mas até agora não se cumpriram em nossa experiência real. Era exatamente isso que Noé estava experimentando. Fé é confiança naquelas coisas que não estão presentes para nós, mas são prometidas na palavra de Deus. A fé, ela tem Deus como seu objeto e a palavra de Deus como fundamento. Porque Deus falou, porque Deus prometeu, nós cremos, nós confiamos. E a confiança sólida e firme que Deus é fiel em tudo aquilo que Ele fala e promete. Queridos, nós já fizemos uma série aqui há 2 anos atrás sobre fé. E fé não é algo que você ativa. Fé não é uma corrente positiva. Fé não é algo que você vai fazer uma fezinha confiando em alguma coisa. Isso é senso comum, isso é dito popular. Fé, queridos, é você olhar para questões que você ainda você visualiza no âmbito bíblico pela palavra, mas que ainda não se concretizou. Fé é você sair daqui nessa noite sem ter R$1 no bolso, estar com as despensas vazias, mas crer que amanhã você vai almoçar. Isso é um exemplo de fé. Fé é você estar com o seu limite na conta, lá no vermelhinho, e se cair algum dinheiro lá, vai cobrir o limite. Mas é você crer que amanhã Deus pode abrir uma porta de emprego. E você vai trabalhar, vai conseguir pagar todas as contas. Isso pensando de forma prática. Fé é saber que no mundo de pecado, eu não estou dizendo que a gente pode viver sem pecado porque a nossa natureza é pecadora, mas a gente pode ser alguém que anda e agrada a Deus por meio de Cristo Jesus. É você olhar nesse mundo, é você lá no seu ambiente de trabalho, todo mundo se corrompendo e você não se corrompendo, porque pela fé você crê que Deus está te protegendo e está te livrando para que você não entre nessas coisas. Acho que na nossa caminhada de vida cristã, queridos, a começar em mim, está faltando fé. A gente tem muita informação hoje. A gente já faz um exame médico. E aí já vê umas alterações, porque a gente vai dar um Google lá, e a gente já começa a ficar desesperado. E aí a gente já antecipa a consulta. Quem nunca fez isso? Você já antecipa a consulta, você já vai num pronto-socorro de imediato, você vai, daí você chega no médico, o médico fala, calma, esse índice aqui, ó, pode ser isso, isso e isso. Eu fiz um exame esses dias, e eu acho que eu estou com muita fé, eu negligenciei, tá? Não vão por mim, não. Porque eu fiz um exame esses dias, aquele que você fica com o mapa lá e fica mapeando a sua pressão, e durante o dia a pressão equilibrada. À noite, aí eu olhei para aquilo e falei, daí vem o exame e você fica desesperado, né? Você fala, preciso correr no médico, mas já passaram 2, 3 meses, eu não fui ainda. Mas assim, fé, queridos, é em alguns momentos, eu não estou dizendo, isso que eu fiz foi negligência, não me copie, mas em alguns momentos é você olhar e falar assim, eu vou lá ouvir o que o médico tem a dizer. E quando eu ouvir o que o médico tem a dizer, eu também vou dobrar o meu joelho no chão. E eu sei que Deus pode me curar. Deus pode transformar. Mesmo eu fazendo todas as radioterapias, quimioterapias, tomando todos os remédios, porque Ele pode operar por meio disso, mas eu dependo de Deus, que opera por meio dos médicos, que opera por meio dos medicamentos, mas eu dependo de Deus. E aquilo que Deus nos ordena em sua palavra, nós precisamos obedecer. Isso são exemplos práticos. Mas o que Deus tenha falado a você, quando você está no seu momento particular com Ele, se é que você tem, o seu tempo devocional com Ele. Eu imagino que você não vai precisar construir uma arca.
até porque Deus falou que não destruiria mais dessa forma. Mas talvez você precise, no seu tempo devocional com Deus, amar e ser mais paciente com as pessoas e obedecer a Deus quando Ele diz: o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Talvez você, filho, no seu tempo devocional com Deus, ao ler, honre seu pai e sua mãe, o obedecer à voz de Deus para você em atitude de fé, é obedecer aos seus pais, é saber que eles estão te orientando no caminho certo. Talvez para nós maridos, talvez para vocês esposas, talvez para nós pais, é mudarmos os nossos comportamentos em obediência à palavra de Deus. Talvez é servir na igreja com dons que Deus te deu. Talvez é aceitar um compromisso com Cristo, com Cristo Jesus, com a igreja dele. Talvez é deixar de fazer algumas coisas. Talvez é pedir forças para resistir a alguns vícios. São diversos exemplos que a gente poderia citar aqui, e talvez alguns são pela fé, ou se não a maioria deles. É crer que aquela pessoa grosseira, ela pode deixar de ser grosseira, se ela passar a obedecer a palavra de Deus. Um cristão, ele obedece a Cristo, tentando colocar em prática em sua vida aquilo que Ele nos ordena em sua palavra. E eu repito, o que Deus tem falado a você, através do seu momento com Ele, e que você precisa de fé na caminhada. Talvez é Deus dizendo para você, você precisa abandonar isso. É Deus dizendo para você, abandone esse relacionamento de namorado que não me agrade. É Deus dizendo para você, espere até o casamento, porque o sexo, da forma que eu criei, é honrado no casamento. E é pela fé. Talvez é você gostando de um menino, ou uma menina gostando de você, e você vendo que ela ainda não tem um temor a Deus, é esperando em Deus, é se submetendo a Deus e dizendo, está doendo, Senhor, eu não sei o que vai ser lá na frente, mas eu quero confiar. É triste dizer isso para um jovem, quando você vê ele na expectativa de um relacionamento, e você olha para ele muitas vezes, e diz assim, pode ser que esperar, vai ser muito esperar, mas escolha confiar em Deus, escolha confiar nas promessas de Deus, escolha depender de Deus, escolha se submeter a Deus. Porque no meio daquela geração, Noé era alguém que não só andava com Deus, mas que ao ouvir a voz de Deus, obedecia a Deus. Talvez é você, pai, pela fé, ser alguém mais participativo na criação dos seus filhos, ser mais alguém envolvido na sua família, ser alguém que percebe, que não dá um aparelho para ele se trancar no quarto, mas é alguém que interage com ele, e pela fé investir na vida dele, para que lá no fruto, lá na frente, dê bons frutos. E talvez nesse momento é pela fé, porque ninguém mais faz isso, ou a maioria não faz mais isso, porque é muito cômodo dar um celular. E aí, os adolescentes hoje estão trancados, estão sentados na igreja com um aparelho na mão. Nós estávamos conversando isso ontem na reunião de líderes. A nossa preocupação com os nossos adolescentes, com aqueles que estão migrando dessa transição, onde os pais estão do lado e não estão preocupados com a devoção dele, com o coração dele, com a vida dele. E a gente não almeja crianças robôs, porque criança é barulhenta, criança é alegria, criança corre, criança faz festa, adolescente é inteligente. Eu na aula agora de batismo com os adolescentes, comentando algumas coisas, eu falei, uau, as perguntas deles, eu vibrando, e é isso, mas aqui precisa interagir, lá na sua casa precisa interagir. Adolescentes e jovens que não sabem manusear a Bíblia. Você pede para ler um livro, e é quase 45 minutos, estou exagerando, para achar onde está o livro. E eu não quero com saudosismo aqui dizer, na minha época a gente decorava. Mas queridos, talvez na nossa casa falta mais isso. O seu devocional em família, que nós como igreja promovemos,
Nós agora colocamos lá um versículo para decorar, e talvez muitos nem viram isso, porque nem abrem o arquivo. E aí a gente pede, se você tem dificuldade do eletrônico, pede um impresso que a gente imprime. Pergunta se alguém já pediu um impresso, mas prefere criticar que o arquivo eletrônico é muito moderno. Talvez é pela fé. É a gente começar a investir mais dentro de casa. Para que a geração que está vindo agora, queridos, fique firme no caminho do Senhor. E isso é pela fé. É investir, como nós estávamos falando aqui ontem. É investir neles. Não só promovendo recreação, embora também tenha esses momentos, mas é nós pais, sendo participativo disso. Ah, mas no mundo de hoje não é assim. Não, mas no mundo de Noé também era diferente. Mas Noé, ele não só andava com Deus, ele não só obedeceu a Deus, como ele instruiu a sua família nos caminhos de Deus. Tudo bem que depois vai ter uns probleminhas lá na frente, como toda família tem. Mas era um camarada que tinha um coração diferente. Eu quero caminhar para a conclusão, porque a fé de Noé, a sua vida de um homem justo, íntegro e que andava com Deus, ela só é demonstrada, ou é maior evidenciada na sua obediência a Deus. O caráter de Noé o distinguia da corrupção geral da sua época. No mundo onde tudo era normal, a vida de Noé não era normal. E talvez falta a gente ser os pais que dizia, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo foi. E quantos de nós já não choramos por não ir em algum lugar porque o pai falava isso? Já chorou, Demetrio? Já, né? Quando você ouvia aquilo doía, você não é todo mundo. Ou às vezes você até querendo justificar. Eu me lembro que uma vez, na minha época, a nota era letra, né? E aí, quase a classe inteira tirou D, eu tirei C. E na proporção de quase todo mundo D, C, é tipo aquele negócio, né? 5 é 10. Aí você olha e você escuta isso. Você não é todo mundo. É um exemplo para a gente pensar o que talvez lá em casa está faltando. Eu estou trazendo para a família porque eu acho que a gente precisa olhar para a nossa vida individual com Deus, sim, mas com o nosso papel lá dentro de casa. Noé encontrou o favor divino. Pela fé, ele agradou a Deus. E a fé, queridos, ela começa com um conhecimento. A fé, ela começa com uma verdade pregada, esclarecida, explicada. E Noé, ele teve conhecimento da vontade de Deus. A fé, ela passa por um processo de aceitação, de convicção, de concordância. Noé aceitou, Noé concordou com aquilo que era uma verdade de Deus. Mas a fé, ela produz confiança e compromisso. Ela desce aqui no coração, ela vem para a mente, ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com a nossa ação. E Noé estava comprometido com a vontade de Deus. Noé teve conhecimento da vontade de Deus. Noé aceitou, concordou que aquilo era uma verdade. E Noé estava comprometido com a vontade de Deus. Noé foi salvo pela fé. Assim como eu e você somos. Noé creu nas promessas de Deus. E Deus pede simplesmente que creiamos em sua palavra. Que confiemos nele. Noé creu que aquela arca era um símbolo de salvação. Queridos, e nós precisamos de um Salvador, como eu introduzi essa mensagem, para nos recriar, para nos salvar. O tempo já deu. E esse Salvador não é Noé, é o Senhor Jesus. Cristo Jesus, alguém muito maior que Noé, é a arca da nossa salvação, que nos livra do mundanismo e do pecado. É uma arca grande o suficiente para todo mundo. Noé foi salvo pela fé. Em uma sociedade onde as pessoas não acreditavam mais em Deus,
Deus, sendo um Pai amoroso, Ele demonstra a sua graça em um meio de salvação. E Ele usa a vida de Noé, que responde com obediência à palavra de instrução do Senhor. E a minha pergunta para nós é: como temos respondido à palavra do Senhor? Deus, Ele pede simplesmente que creiamos em sua palavra, que confiemos nele. Nós precisamos, assim como Noé, crer nas promessas de Deus, crer na redenção por meio de Cristo Jesus. E a minha pergunta para nós, a última pergunta: será que Deus nos vê diante desse mundo distante dele, cheio de incredulidade, cheio de pecado, alguém que anda com ele e que confia nele? Porque o mundo que nós vivemos hoje, eu penso que não era muito diferente do dia de Noé. Porque nós vivemos esse mundo caído pelo pecado. Mas será que nós somos alguém que anda com Deus e que confia em Deus? E ao andar com Deus e a confiar em Deus, obedecer a Deus? O que Deus falou com você nessa noite, querido? Que você precisa se dobrar diante dele e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda. E talvez quando já falaram ali em algum momento do Novo Testamento: me ajuda na minha pequena fé. Me ajuda, Senhor, a fazer coisas pela fé. É investir no meu filho, na minha filha hoje, na minha casa, sabendo que lá na frente eu posso confiar e depender do Senhor pela fé, que o Senhor pode conduzi-los conforme a tua vontade. Talvez é abandonar alguns pecados, alguns vícios que estão grudados dentro da gente, não solta mais e pela fé pedir: Senhor, me ajuda, eu dependo do Senhor, eu não sei o que vai ser minha vida sem isso, mas eu quero obedecer ao Senhor. E aí é pela fé. E talvez é pela fé. Talvez não, porque isso eu tenho certeza. Porque a palavra de Deus nos diz: é pela fé que você precisa confiar em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A gente estava hoje na sala de métodos de manhã falando sobre o texto de Filipenses que nós abrimos o culto hoje, sobre o Deus que se esvazia. E a encarnação de Jesus é algo lindo. A Bíblia nos revela isso, mas crer nisso é pela fé. Estava agora na sala dos novos, como eu disse, falando com os jovens ali, e algumas verdades ali é pela fé. Porque a vida do cristão, queridos, é uma vida que começa com fé. Fé na obra de Cristo Jesus que morreu por nós. É se rendendo. Fé que o próprio Deus produz em nossos corações, para que a gente se prostre e se quebrante diante dele. E diga para ele: Senhor, nos ajude. Eu quero orar com você nesse momento, mas antes eu queria que você tivesse um tempo com Deus, você e Deus. Que você avaliasse o seu coração diante dele. Fé que talvez não precisa mais ser a fé do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, mas pode ser a sua fé. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela sua revelação para nós. Obrigado por nos lembrar dos dias de Noé, Pai. Obrigado por nos lembrar, ó Pai, como o pecado deteriora a sua criação. Como o pecado corrompe o nosso coração. Como o pecado nos afasta do Senhor. Como o pecado aos seus olhos, ó Deus, não é bem visto. Diante da sua santidade. Diante do Senhor que não é manchado pelo mal.
como esse pecado cria uma repulsa para o Senhor. E era assim os dias que Noé estava vivendo. Os dias que nós vivemos também é um dia cercado pelo mundo caído, rodeado, ó Pai, pela maldade, pela perversidade, pela imoralidade, pela corrupção, pela violência, pela falta de valores éticos e morais, que é fruto de um coração corrompido. E talvez nós, na nossa caminhada, em algum momento construímos a nossa vida em amizade com esses valores e com essa corrupção e essas questões que não te agradam, que nos distanciam do Senhor. E o Senhor nessa noite sonda o nosso coração e nos convida a fazer a oração como de Davi. Vê se há em nosso coração algo que não te agrade e nos transforma. Pai, mas também, ó Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pelos seus propósitos eternos, o Senhor encontrou Noé, ou o Senhor preservou a vida de Noé, ó Pai. E hoje, quantos Noés nós temos? Graças a Deus que temos muitos, que nós vemos as evidências do caráter de Cristo na vida deles. E que o Senhor nos envie por esse mundo, vivendo vidas que agradem ao Senhor. Vidas que adoram ao Senhor. Vidas que obedecem ao Senhor. Mas talvez também tem muitos aqui, ó, que pela fé precisam abrir mão de algumas coisas. Talvez em obediência ao Senhor, pela fé, precisa acreditar que aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, que o Senhor sempre estaria conosco. E por mais que seja um namoro que termine porque não agrada ao Senhor, por mais que seja uma paquera que termine porque não agrada ao Senhor, por mais que seja uma espera porque a idade ainda não chegou para obedecer aos seus pais, que não agrade ao Senhor, porque não agrada ao Senhor, por mais que possa ser vícios que estão presos no seu coração e que a pessoa não consegue se imaginar mais longe daquilo, mas sem aquilo, hábitos que não agradam ao Senhor, ó Pai, que nessa noite, pela fé, no Cristo Jesus que transforma, no Cristo Jesus que cura, no Cristo Jesus que liberta, pessoas saiam daqui dizendo: eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, eu me prostro diante do Senhor. Porque eu dependo do Senhor, porque eu amo o Senhor, e porque eu quero obedecer ao Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém.